Caro amigo, cara amiga, olá! Hoje, janeiro dia 26, quinta-feira. Hoje nós fazemos memória de São Timóteo e São Tito, que foram companheiros de Paulo em sua missão. Pessoas que deixaram também suas vidas porque, através do exemplo de Paulo, perceberam que não havia nada maior, nada melhor do que seguir Jesus. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele pensava ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso rogai ao Senhor da messe, que mande mais operários para a sua messe. Ide, eu vos envio, como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudeis ninguém pelo caminho. Em toda casa que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver quem ame a paz, vossa paz ficará com ele. Do contrário, ela voltará para vós. Ficai nesta mesma casa, comendo e bebendo do que lá houver, pois o operário merece seu salário. Não fiqueis andando de uma casa para outra. Em toda a cidade em que entrardes e fordes bem recebidos, comei o que vos for servido. Curai os doentes que lá houver e dizei-lhes: chegou para vós o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, nesse trecho, nós ouvimos muitas vezes a palavra disse-lhes, ouvir, prestar atenção. E vamos percebendo através de um exemplo que seria chamado sapiencial, uma progressão. Ele vai progredindo com o texto, sempre de um modo circular, indo e voltando com algum mesmo verbo para dizer sobre essa força de Deus. Hoje, na mentalidade pública que a gente tem, onde a gente precisa apresentar uma boa imagem, onde a gente precisa demonstrar-se como uma boa pessoa, nós temos a tendência a esconder de nós aquilo que não é muito bom, aquilo que é negativo, e publicar, evidenciar aquilo que há de positivo em nós. Isso é uma característica do nosso tempo. E nós vamos muitas vezes valorizando demasiadamente as características que temos e escondendo aquelas que não temos, as fragilidades que possuímos. E isso pode ser muito perigoso, porque a gente vai camuflando as trevas que existem em nós e elas vão crescendo, a ponto de muitas vezes chegarem a dominar a luz que existe em nós. Por isso, na messe que nós recebemos, a força da messe que nós recebemos por sermos chamados por Deus, a gente deve sempre superar, mostrar, colocar em frente à luz aquilo que é também a nossa falha, para que a gente possa iluminar essa realidade. Camuflar pode não ser uma boa opção, porque a gente vai colocando isso sempre mais e vai escondendo aquelas realidades que deveriam ser trabalhadas em nós mesmos. Por isso a gente pode ser que precise de ajuda de alguém, tanto na ordem da fé, quanto na ordem da mente, quanto na ordem do coração. A gente precisa muitas vezes pedir ajuda para outras pessoas para iluminar aquelas realidades que são de trevas em nós. Mas nós também precisamos ir ao encontro do outro para sermos também essa força de luz. Os operários sempre serão poucos. Se você faz parte de uma comunidade, a gente sempre tem essa tendência a dizer: nossa, mas precisava de tanto mais gente para fazer o trabalho bonito que a gente precisa, de ajudar o próximo, de atender as crianças, de atender os adultos, os idosos, de atender as famílias carentes. Precisava de tanta gente mais. Isso não deve ser um motivo de desânimo, mas um estímulo, porque o Senhor já nos anunciava isso. Mas, acima de tudo, a gente deve perceber, sejam poucos, sejam muitos, aqueles que trabalham pelo reino. Aqueles que trabalham vão percebendo que o reino de Deus já chegou para ele. Já chegou, mas ainda vai se cumprir em plenitude junto de Deus. Por isso, a gente deve estar sempre bem orientado na nossa missão. A gente deve buscar que
mais do que levar coisas, a gente precisa receber de Deus a força dele para iluminar. Só a nossa presença já é aquilo que muitas pessoas precisam para ter sua vida iluminada. Que você possa ter sua vida iluminada pela força de Deus e iluminar a outros, não por aquilo que você possui, mas por aquilo que você é. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.